Grava. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Observatório de Saúde, essa plataforma que compartilha conhecimento, conteúdo, informação. E nessa sequência de bate-papo com grandes líderes, eu tenho a honra de receber aqui no Observatório de Saúde o Guilherme Rabelo, que é gerente do Inova Incor. Então, ele tem um grande desafio de longa data, essa veia de esse DNA de inovação na área de saúde, traz um pouquinho dessa questão da inovação no meio público, que é um desafio ainda maior. O Guilherme vai poder ter a oportunidade de compartilhar isso conosco. Além disso, ele é membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasil de Valor em Saúde, professor do MBA de Health Tech da FIAP, e professor da graduação de Medicina da USP, da cadeira de Inovação, Empreendedorismo e Saúde, que é um tema extremamente importante que eu queria trazer aqui, essa questão do empreendedorismo, né? A gente tem aí as health techs, mas a gente vai ter um momento aqui de um bate-papo, mas, Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo. Essa é a nossa casa dos gestores de saúde, onde a gente se encontra para bater esse papo, discutir, trazer essas reflexões, trazer essas dúvidas, né, que são nossas no dia a dia, que está na prática da gestão saúde, que é um grande desafio. Mas sejam bem-vindos. Antes de eu começar a te provocar aqui, fica à vontade para trazer alguma observação de início. Fica à vontade. Bom, obrigado, Cristiano, pelo convite para estar com vocês aqui no Observatório da Saúde. Já estamos há algum tempo tentando, né, fazer esse encontro e é ótimo que a gente tenha conseguido. Eu não sou originário da área de saúde, eu vim do setor de telecomunicações, trabalhei minha vida durante um bom período com a área de produção de televisão, parte de engenharia, de transmissão. Então, eu sou originário da área de telecom, como engenheiro, mas há cerca de uns 10 anos eu me apaixonei pela área de saúde, num projeto de telemedicina na ocasião, e fui transplantado para a área de saúde a partir de então, né? Então, estou agora com essa inovação dentro do Instituto do Coração, fazendo um trabalho bastante interessante lá no hospital público, com a possibilidade de interagir com diversas empresas do setor privado. Então, acho que a gente vai vendo que realmente a saúde é um campo muito fértil para todos nós, de diversas origens, né, aí profissionais, para podermos ter essa contribuição. Então, acho que o Observatório de Saúde certamente também é um fórum para isso, né, para que pessoas de diversas visões contribuam, né, olhem essa saúde com pontos de vista distintos, que, na verdade, são complementares. Então, muito obrigado pelo convite para estar com você aqui e com todos aqueles que nos assistirem. Coisa boa. Mas já vamos começar com assim, a gente se sente provocado, e agora se sentiu mais provocado ainda, Guilherme. Você já vive isso há muito tempo, com certeza. Você sentiu uma mudança agora com a chegada da pandemia, que a gente teve essa aceleração dessa discussão da necessidade dessa transformação na saúde, que passa por uma transformação digital, passa por aí algumas pessoas estão cunhando o termo de saúde digital, mas assim, poxa, não existe saúde digital, né? Saúde é saúde e o digital é um meio, uma ferramenta. E aí eu queria, nessa sua trajetória aí de desenvolvimento, de inovação, e especialmente na telemedicina, que é um tema antigo, né, que já vinha sendo discutido no Brasil e que foi acelerado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro agora, por advento da pandemia. Então, assim, no teu dia a dia, essa questão da transformação digital, interesse por esse tema, ele trouxe algo positivo? A pandemia, podemos afirmar que foi positivo para esse clique? E esse clique ele vai em que direção? Sim. Bom, Cristiano, é muito interessante essa sua observação em relação à questão da saúde digital, da mistura de saúde e digital, né? Porque uma coisa está vinculada a cuidado, né, ao ser humano particularmente,
e o outro está vinculado à tecnologia, muitas vezes a coisas, né, que nós temos. A saúde digital, eu acho que ela é uma fusão desses dois ambientes, né, em que nós olhamos para pessoas e tentamos cuidar delas por meio de tecnologias que são basicamente hoje digitais, né? A saúde digital e a própria transformação digital, que são coisas distintas, né? Elas vêm hoje como um resultado de um grande esforço, né? Eu acho que você e muitos outros estão aí acompanhando, do próprio processo da informatização da sociedade, né? Nós estamos desde aí da década de 80, quando os computadores aparecem no nosso cenário mais doméstico, né? Assim, acessível, as primeiras máquinas, a gente nota que a partir dali se deu um pontapé nessa questão do acesso do indivíduo a uma tecnologia de comunicação digital, né? Mas a gente viu um processo durante o finalzinho do século XX muito da informatização dos processos, a gente transformando o esforço analógico em um esforço digital. Vemos no final do século também o aparecimento da internet, que leva essa questão da interconexão das pessoas através da tecnologia. Então, isso potencializa ainda mais, né, esse processo, né, do nosso modo de se comunicar e interagir com as pessoas, que era eminentemente presencial, né, ou através de poucos recursos tecnológicos para uma base tecnológica extremamente intensa e diversificada. E aí a saúde digital ela passa, no começo desse século, por um processo de transformação digital, porque a gente passa a olhar a saúde através de um novo processo de engajamento dos atores. Não era apenas informatizar o que nós fazíamos no modo analógico, mas agora é começar a criar novos meios que nós não fazemos no presencial e analógico. Nós fazemos somente no ambiente virtual, no ambiente digital. Então, essa transformação digital, que é uma transformação do que a gente poderia dizer social, né? Nós estamos passando por isso em diversos segmentos, passamos pelo lado econômico, na área financeira dos bancos, né? Hoje já temos gerações que são totalmente digitais no seu mundo econômico e elas não têm nenhuma presença no mundo real. Elas não são usuárias do sistema bancário tradicional, né? Não tem mais aquilo do tomar o cafezinho com o gerente, né? Porque ela não sabe nem quem é o gerente, porque provavelmente o gerente é um chatbot. Então, nós tivemos esse processo, nós estamos dentro dessa jornada de transformação da nossa maneira de nos relacionarmos entre nós, e na saúde, relacionamento é uma coisa ainda muito conservadora para muitos, né? A relação médico-paciente, o profissional da saúde com aquele contato humano, o toque, muito focado em ambientes assistenciais e não no mundo virtual. Tudo isso está sendo questionado. A transformação digital está passando para isso, que nos leva ao conceito da nossa saúde digital. É este novo modelo de cuidar das pessoas, de ver as pessoas. Agora, a pandemia, ela foi como que um choque de adrenalina, né, em cima da gente, né? Ela acelerou isso, né, a 4.000 rotações, 5.000 rotações. A gente vinha ali 200, 500, 300 e vamos para esse contagiro lá em cima, porque a gente transformou décadas, né, em meses. E esse processo tem um lado bom e um lado ruim, né? Acho que vocês no observatório devem estar discutindo. Muita coisa a gente trouxe para a sociedade. Acho que nós estamos observando isto como ganhos, né? Legados que a pandemia vai nos entregar enquanto transformação no cuidado da saúde. Mas nós abrimos outras caixas de Pandora aí, né? Com várias coisas que são questionáveis, porque nós não tivemos tempo de maturação para isso. Então, acho que a gente está inserido nesse contexto, Cristiano. Eu vejo com bons olhos, mas com as ressalvas e preocupações devidas. É uma mudança de comportamento, né? E isso vem ocorrendo
nas transgerações, né, nas transformações das gerações, e que a gente não acompanhou, principalmente na área de saúde. Acho que a área de saúde ela ficou ainda no ambiente tradicional, usando muita tecnologia, que ela sempre usou muita tecnologia aplicada à assistência, né? Mas não a tecnologia como uma ferramenta, e isso que você trouxe, do engajamento, né? Do relacionamento, e até comentei contigo, eu estou com o desafio de um capítulo de um livro do CBO, que é o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, sobre jornada digital. E aí, dentro dessas reflexões, que a gente aprende muito quando escreve, a gente passa a estudar mais ainda, ok, eu tenho... Você falou isso, a gente trouxe para a sociedade, mas a gente não escutou a sociedade, né? O que a sociedade quer? O que essa geração, por exemplo, dos bancos digitais, das fintechs, querem do sistema financeiro? E o que eles querem da saúde, né? Para que eu possa entregar soluções ou ferramentas ou produtos além da assistência. Ok, assistência é o fim, mas eu tenho meios de prover essa assistência, e a educação, o engajamento, a fidelização no cuidado. Então, assim, você tem vários benefícios que até então estavam sendo vistos como malefícios, né? A própria telemedicina, e aí passo para você para entender a sua opinião também. Não, a telemedicina vai afastar o médico do paciente. A minha visão é o contrário, vai aproximar o médico do paciente, porque hoje eu estou distante dele. A partir do momento que eu entrego aqui essa ferramenta, com segurança, com qualidade, com ética, com propedêutica, a gente entrega essa aproximação. E aí, olha o benefício que essa tecnologia, né, esse meio, traz para o fim, que é a assistência, que é o cuidado, é a relação que hoje está distante. A gente aproxima. Olha, eu estou nos Estados Unidos, estou conversando contigo, trocando uma ideia sobre isso. O quanto que a educação evoluiu. O próprio MEC vai ter que se reinventar agora com as soluções de EAD que já existiam, né? Então, assim, estou trazendo aqui várias reflexões, mas para chegar, ok, o que a sociedade quer, porque ela mudou o comportamento. Ok, não vamos permitir que tudo seja feito, porque existem limitações, né? Existem necessidades, existem exames clínicos que são indispensáveis, mas eu tenho uma tecnologia e, além da tecnologia, eu tenho um comportamento diferente. E aí, sobre esse aspecto, a gente despertou bastante, né? E, inclusive, as gerações anteriores mudaram seus comportamentos devido à pandemia. Sim, sim. Você colocou vários pontos aqui, eu queria tocar em alguns deles como, eu acho que reflexões, né? Uhum. A pandemia, na verdade, ela traz esse componente de aceleração da incorporação tecnológica por um impeditivo natural do contato, né, físico, presencial. Ou seja, ela é uma ruptura no nosso modelo tradicional de interação. E isto talvez tenha sido um fator primordial da aceleração com qual a sociedade mundial, né, porque não fomos só nós aqui no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro a gente viu em diferentes graus, países pobres, países ricos, todos eles tiveram que, de alguma forma, trazer essa nova realidade para o contexto da saúde. E então acho que a gente traz esse debate de que a pandemia encurtou um caminho. Qual caminho? O caminho do regulatório, né? Que você tem um processo muito longo. A gente viu isso com as vacinas, né? Tivemos ciclos de desenvolvimento e uso muito rapidamente. Algumas coisas, inclusive, até sem ter seu estágio regulatório final aprovado. Mas as vacinas foram dadas e muita gente aí que era isso ou nada, né? Então, assim, eu acho que também do ponto de vista da tecnologia digital, várias coisas foram incorporadas pela necessidade e não necessariamente pela efetividade, ou se ela é custo-benéfica, né? Ou seja, era o que tinha à mão, era o que a gente tinha para o dia.
é óbvio que isso vai trazer agora uma reflexão. Nós vamos avaliar muito do que nós fizemos. E, olha, isso aqui, ok, foi interessante, mas talvez a gente precise voltar alguns passos para trás e rever a aplicação. Outros, não, nós fizemos bem, mas não conseguimos explorar no pleno potencial. Então, vamos avançar. Acho que essa agora vai ser uma fase natural da nossa reflexão do quanto que a gente incorporou e beneficiou. Mas tem um lado, aqui, Cristiano, que você me permita provocar os que estão nos ouvindo, que eu gosto de trazer para a atenção, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre a incorporação dessas novas tecnologias que a saúde digital hoje está se beneficiando como ferramentas, né? Plataforma, ferramenta, eu gosto de entender que assim, nós somos um mecânico na oficina e a gente quer levar o carro para consertar. Eu vejo a oficina tanto mais preparada quanto eu tenho caixas de ferramentas melhores. Pode ser que o mecânico até não seja muito bom, mas se ele tem as ferramentas, com certeza ele fará um serviço melhor se ele for melhor mecânico. Agora, um mecânico muito bom com pouca ferramenta, ele pode fazer um tanto, ele não consegue fazer tudo, né? Porque ele não faz milagre. Então, eu acho que a gente está tentando trazer mais ferramentas para dentro da oficina e tentando, ao mesmo tempo, dizer para o mecânico que ele tem que se qualificar para usá-las, ou seja, aquela oficina ser ainda melhor para consertar o que precisa. O problema é que a gente ainda manteve, nessa visão da digitalização, da transformação digital, o foco como se a discussão fosse, como na medicina tradicional, médico-paciente. A gente viu muito isso, né? Os conselhos federais e tal. Tipo assim, não, eu tenho que preservar a relação médico-profissional, o médico-psicólogo, o médico-enfermeiro, o médico fulano de tal, e por aí vai. A relação ainda muito de dois, né? Só que talvez, se a gente olhar, para mim, o que teve mais relevância nesse momento não foi a questão da preservação da relação nesse binômio 1 a 1. Eu acho que o principal aspecto que a transformação digital teve a partir da pandemia foi a discussão do acesso. A ferramenta deu acesso a quem não tinha acesso. Então, antes da gente falar da relação entre dois indivíduos, o cidadão não tinha acesso àquela pessoa. Ele não tinha como chegar lá, ele não tinha cuidado, porque o acesso era um funil. Efetivamente, o funil presencial, o funil da nossa relação tradicional, ambiente de cuidado. Quando a tecnologia traz, digamos assim, essa maior capilaridade e outras ferramentas que transformam essa proposta de saúde, nós ampliamos o acesso. Então, agora, a gente poderia dizer, temos modos diferentes a que esse paciente acesse ao seu profissional de cuidado, mas ele também teve acesso a um outro tipo de cuidado, que não prescinde necessariamente, num determinado momento, do profissional de saúde. Porque você deu outras formas dele poder ter acesso. A gente viu isso com inteligência artificial, chatbots, mecanismos de aplicativos que dão informações com curadoria, ou seja, sempre lembrando, tem bom e ruim aqui, mas você proveu algum outro tipo de acesso a ele, a informações básicas, a um acesso que talvez não deixou ele na fila, necessariamente. A telemedicina também não foi feita para ela simplesmente ser um canal de exclusividade médico-paciente, porque eu posso dar acesso ao cuidado com uma equipe de cuidado do outro lado, que nesse primeiro momento é mais importante do que o médico em si ou a enfermeira ser de conhecimento do paciente. Ou seja, nós começamos a trazer uma discussão daquilo que é prioritário. Para quem não tem acesso, a discussão é quem cuida? Não. É ter cuidado disponível para ele. A partir de então, a gente vai avaliar quem cuida, né? Porque agora ele teve acesso ao cuidado. E nisso, a gente talvez pode dizer que a pandemia também permitiu, e aí eu devolvo para você, porque eu acho que esse é um ponto do observatório, essa discussão da democratização do acesso. Talvez o papel da tecnologia seja hoje permitir, né, um reequilíbrio do desnível do cuidado. Porque ele é um desnível.
nós temos a saúde básica, pública, tal, para onde você tem uma grande massa da nossa parte de baixo da pirâmide, né, que tem dificuldade de ter acesso. E a gente, por algum meio, está possibilitando que eles possam não ter isso solucionado, mas eles possam ter isso melhorado. E, a partir daí, você descompensa essa questão da distribuição geográfica e demográfica dos profissionais, que são muito concentrados. A tecnologia permite que um paciente em Manaus converse com um médico em São Paulo. O problema que a gente agora tem que ter isto, depois que eu faço o acesso, pode ser melhorado o processo, o fluxo, as garantias para que o cuidado seja na propedêutica, na maneira como você registra, com segurança. Isso são as etapas seguintes. A primeira era o acesso. Então, talvez aqui no ponto do observatório, né, que eu queria colocar nós estamos enxergando esse benefício, né, porque a gente, às vezes, está muito ansioso, afobado de falar da etapa 5, 6, sem a gente dar o devido valor e reconhecimento à etapa 1, do acesso, que foi muito importante, especialmente para as pessoas que ficaram isoladas e que agora testaram, dizendo, poxa, eu posso consumir saúde, né? Consumir cuidado, eu posso consumir prevenção de outras formas. E elas são, às vezes, até mais eficazes, dependendo da minha necessidade, do que eu ir para uma fila de um pronto-socorro, né? Eu não sei se você sente que talvez a gente pode ampliar a discussão para isso, porque está dentro do contexto da nossa transformação digital. Sem dúvida, uma reflexão fantástica, e assim, eu vivo ela na pele há 3 anos, porque eu vim para os Estados Unidos para trazer a medicina brasileira para os cidadãos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Porque a gente sabe que existe uma grande diferença e a telemedicina, a tecnologia, ela é essa ferramenta de acesso. Por quê? Estavam desassistidos no aspecto de atendimento primário, por incrível que pareça, mas isso é um bate-papo, uma outra oportunidade. Mas, a partir do momento que eu ofereço acesso, eu ofereço cuidado, de forma legal, de forma correta, e aquelas pessoas que estavam desassistidas. Então, assim, isso é uma realidade, isso é inegavelmente, e quando a gente traz essa reflexão, por exemplo, da telemedicina, que houve avanço no Brasil, essa história da telemedicina ela já é antiga, inclusive dentro do próprio Ministério da Saúde, né? Então, oferecer esse acesso àqueles que não têm acesso. E isso foi assertivo a partir do momento que hoje eu ofereci acesso. Mais pessoas tiveram oportunidade de fazer uma consulta, de ter uma orientação inicial, de ter um direcionamento de cuidado. E a gente está falando da etapa inicial. Quando eu falo da etapa de gestão da saúde ou da doença daquele indivíduo, daquela pessoa, eu tenho uma oportunidade mais ampliada ainda, porque hoje a grande discussão eu não tenho tempo. Ok, eu estou pedindo para que o médico arrume mais tempo para fazer isso, mas a ferramenta, a tecnologia, vai permitir com que ele faça a gestão, inclusive, do tempo. A partir do momento que eu não vou precisar de fazer um retorno de um paciente presencialmente. Então, assim, eu vou ter um fluxo, um processo de atendimento mais descomplicado, oferecendo maior engajamento, maior satisfação, uma experiência positiva de cuidado, e a partir dali a gente, aquilo que você trouxe, mais uma vez, assertivamente, eu vou cuidar dos processos depois, porque eu ofereci qual é o propósito da saúde, que é cuidado. Então, eu estou oferecendo acesso ao cuidado. E, a partir dali, a gente, com certeza, vai ter muita tarefa para ser feita, muito processo a ser revisitado, a ser construído, e isso é o
positivo da transformação, né? A transformação ela traz essas oportunidades. E aí o Sim. empreendedorismo, aí as health techs, a inovação que não é só tecnologia, porque ela passa por processos também, né? O inovo em processos que puxam essa transformação. Então é um ambiente fantástico, né, Guilherme? Sim, sim. Eu vejo isso muito salutarmente, e aí você tocou na questão do empreendedorismo, né, das health techs, da própria parte da inovação, né? Eu tenho tido uma experiência muito interessante nessa parte de ministrar aulas, né? É uma disciplina que foi montada há 3 anos atrás, foi em 2019, e a gente começou a trazer esse tema como uma disciplina optativa para os alunos de medicina aqui da Faculdade de Medicina da USP, como uma disciplina optativa mesmo para eles entenderem, enquanto médicos, né, que estavam se formando, a sua função além do cuidado, né? Ou seja, o empreender também com um olho de transformação do próprio cuidado da saúde, né? Saúde mais lato sensu, né? Porque senão eles viram peça de engrenagem, né? Eles saem formados para executar tarefas. E o modo pensante de cuidar do paciente, às vezes, fica muito prejudicado, né? E tem sido muito gratificante ver, já tivemos algumas turmas formadas de experiências assim, dos alunos dizerem, olha, depois de ser exposto a esse conceito de empreender na saúde com a visão de alguém que se forma na medicina, eu não sei se eu quero ser mais somente médico. E agora eu quero ser o empreendedor médico da saúde. Ele passa a olhar o horizonte de uma forma muito mais amplificada. E alguns alunos vêm com muitas ideias que você nota assim extremamente brilhantes do ponto de vista tecnológico, mas pouco capazes de terem uma adesão à prática, porque eles ainda não vivenciam, né, o cuidado, eles não estão ali no chão da fábrica ainda, né? Então, a gente traz muito dessa questão do desafio, né? Da gente olhar. Eu acho que isso é um outro ponto, sabe, Cristiano, que a gente discute bastante, tanto aqui na parte com os alunos, para você mostrar que empreender não é simplesmente querer incorporar tecnologia, porque pode ser algo muito caro e pouco efetivo, mas é você olhar o conjunto, né? O fluxo, através dos desafios concretos. Você tem que ser mais capaz de identificar um desafio para o qual você tem que buscar soluções. E não o inverso. A gente acha alguma coisa e dizer, deixa eu ver se isso aqui encaixa no modelo atual. E a gente nota que muitas coisas não têm aderência. E quando tem aderência, às vezes elas não estão desenhadas para aquilo. Então, você tem um custo muito alto para simplesmente adicionar um benefício pequeno. E aí a gente olha para essa questão das health techs, né? Assim como a gente teve nas fintechs, para o pessoal na área financeira, muitos na agrotech, com o processo do agronegócio, a gente precisa fazer um design melhor das nossas soluções. Para isso, a gente precisa ter equipes multiprofissionais, profissionais de diferentes segmentos, desenhando soluções de saúde. Não são só os médicos. Essa é uma solução, aliás, essa é uma constatação que ficou muito clara. As soluções desenhadas por profissionais com perfis muito parecidos têm a tendência de um viés altíssimo e muito pouco aderentes à necessidade do mercado. Então, a gente tem fomentado muito isso. E eu acho que isso é importante, por exemplo, nas empresas que estão no setor da saúde. Você falou até aí da questão do seu capítulo, né? De você trazer a questão da inovação. Acho que um dos predicados importantes para qualquer um dos empreendedores, né? Quer seja empreendedor, pessoa jurídica, quer seja pessoa física, é saber se você está juntando os times certos para empreender. Você está com essa visão plural ou singular? Então, isto está demonstrando por que algumas empresas estão tendo mais sucesso, e aí você nota ali que ela tem um time na origem multifacetado, né? Olhares bastante distintos, e outras que ficaram, às vezes, focadas numa única coisa,
porque o desenvolvedor primário ele gostava daquele assunto, né? Ele era afeito àquele desafio, mas ele não trouxe outras pessoas de fora para empreender com ele e nem questioná-lo. Então, eu vejo isso como, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade do nosso mercado de saúde, mas ainda vejo como um desafio real nosso dessa visão, porque o médico ele é muito, digamos assim, habituado e doutrinado a fazer sozinho. Os outros estão ali abaixo dele, né? E essa visão, quando ela é levada para o ambiente da inovação, da transformação, ela não é uma vantagem, ela é uma desvantagem, né? E talvez eu acho que em alguns outros momentos aqui do observatório vocês estão vendo isso, né? Nós precisamos mudar, eu acho que essa é a parte da transformação, esse conceito de que no mundo da saúde digital o médico não é rei, né? Nós temos outros atores, né, que fazem com que esse papel ele possa na equipe ter um resultado muito melhor. Mas é um desafio de mudança de cultura, viu? É uma mudança de mindset gigante. E a gente vem discutindo isso no dia a dia da gestão, né, que a gente pratica aí há muitos anos, sobre esse olhar. Quem é o protagonista e quem é o coadjuvante, né? Então, a gente sempre foi acostumado na saúde que o médico é o protagonista e o paciente é o coadjuvante. Mas o comportamento dele mudou e hoje ele está empoderado. Ele tem acesso à informação. A própria internet permitiu com que ele entrasse na rede, em comunidades de saúde, e discutisse com o mesmo dele, o par dele, o paciente, aquele que está sentindo aquela dor ou que tem aquele sintoma, e começam ali a desenvolver uma comunidade de saúde, que é importante, que precisa de ser considerada dentro desse ecossistema de saúde. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está cunhando um novo nome para um sistema antigo. E quando eu falo de um ecossistema, eu estou falando que o paciente é empoderado, e ele chega, ok, agora eu tenho o paciente empoderado, com conhecimento em excesso, com informação em excesso, porque eu tenho relógio, eu tenho um device em casa, eu tenho um oxímetro em casa agora por conta da pandemia. Então, assim, eu tenho aquilo ali, ele, somado a isso, ele ainda tem um problema de confiança, que a gente precisa de resgatar. E como lidar com isso? Assim, eu preciso de ver de uma outra forma. E aí você trouxe mais uma vez de forma acertada o design. Então, assim, eu estou desenvolvendo um produto para quem? Para o protagonista, que é o paciente e sua família, ou para mim, é o médico. Então, assim, essa inovação, essa tecnologia, ela está servindo a quem, ao final das contas, né? Então, é um mindset complicado. E olha, aqui até para dar uma pimentada nessa nossa conversa, vamos jogar um pouco de pimenta nela, né? Tornar um pouco mais baiana a conversa. Esse assunto ele é tão relevante quando você fala sobre transformação digital, saúde digital e mudança de paradigma, que, por exemplo, indústrias tradicionais da saúde, como a farma ou as próprias seguradoras, já estão tendo dificuldade de entender quem é o seu cliente. Porque, para a farma, por exemplo, recentemente estava tendo uma discussão com o pessoal da indústria, eles estavam dizendo que o cliente deles era o médico, que era o prescritor. Porque o médico é que tinha o cliente dele, para quem ele prestava o serviço, passava remédio e tal. Mas, para a farma, o propagandista batia na porta do médico, né? E mal ou bem, às vezes, falava com o pessoal da farmácia, né, que tinha ali um relacionamento. Mas, para ele, o importante cliente era o prescritor, que é o que gerava negócio. Porque ele não tinha essa visibilidade de quem era o consumidor final. Hoje, eles já não estão tão certos disso. Porque, na verdade, como ele tem agora o acesso do canal digital, ele está querendo falar com o consumidor final, que é o cara que chega na farmácia e muda a prescrição. Então, eu vou lá, gastei dinheiro com o médico, tal, ele prescreve o remédio, o cara chega lá e compra o genérico. Então, ou seja, quem é o meu cliente, na verdade?
Plano de saúde é a mesma coisa. Eu tenho a carteira. Quem me paga e gera o dinheiro é o meu assegurado. Mas, na verdade, quem é o meu cliente? É o hospital, né? É nele que eu gero o negócio, é a clínica e tal. Bom, até a página 2 agora, né, amigo? Não é mais assim. Então, eu acho que há uma questão aqui de disrupção, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso para o próprio modelo que não se sustenta, que a gente poderia dizer assim, no longo prazo, com essa visão antiga, porque, efetivamente, nós trouxemos uma disrupção de percepção para o paciente. O paciente, efetivamente, ele é o eixo central da saúde. Sempre foi. Mas ele teve um tipo de pivotamento ao longo do último século, em que o paciente deixou de ser o eixo porque foi a doença, era mais fácil você tratar a doença e não o indivíduo, né? Então, isso era uma coisa muito feita. Então, aquele médico de família, o cara que concentrava o conhecimento tal, e que pegava esse indivíduo como um todo, a gente esquartejou esse cara. Então, ele hoje ele é cliente de vários, né? Porque o que eu cuido é da doença. E agora, a saúde digital, ela como está reintegrando essas peças e partes no mesmo indivíduo de volta. Então, você começa a enxergar esse cara diferente. E esse cara consegue se enxergar também diferente. O modelo, então, agora mudou. E eu acho que isto entra na questão do empreendedorismo, eu estou empreendendo para quem e por quê, né? E a tecnologia está a serviço de quem e por quê. São coisas que a gente pode notar que entram nesse nosso modelo, digamos, de negócio, né? Para o qual a gente precisa saber se a tecnologia que a gente está usando é apropriada, eu estou prescrevendo a tecnologia certa para aquele tipo de cuidado, e também se os meus atores eles estão conseguindo ser aderentes a esse novo modelo do meu cliente central, que é o paciente. E a gente vai ver, eu acho que você deve já ter visto aí nas discussões, né? Tem médicos que não conseguirão se inserir na saúde digital. Eles serão os excluídos, porque ele não consegue ter relacionamento com o paciente por meio de telemedicina. Ele não sabe fazer. Ele não sabe ser um médico de cuidado integrado. Ele é um médico especialista, ele foi doutrinado para isso. Ele não consegue voltar para trás agora. Então, eu acho que nós vamos ter toda uma discussão de educação, né? Formação, inserção desse profissional, né? Teamwork, tudo isso agora tem que ser redesenhado em alguma forma, certamente rediscutido e repactuado. Então, assim, eu olho isso com olhos assim brilhantes, porque eu acho que esse é um novo caminho, né, que não está definido por ninguém, não tem a fórmula pronta. Eu acho que aí é onde talvez o Observatório da Saúde, como vocês estão trazendo temas, mas também todos esses atores, nós estamos dizendo assim, é um tabuleiro com as casinhas não desenhadas ainda, né, plenamente. E eu acho que aí é onde a gente pode ter uma nova chance de redesenhar, né, essa experiência do nosso principal ator, que é o paciente. Falei demais aqui, hein? Não, que é isso, ora. É disruptivo, acho que é uma provocação, é uma reflexão que a gente vai construindo aqui sem um script, sem um protocolo, né? Então, a gente vai trazendo, buscando essas caixinhas, e é o que a gente vive no dia a dia, é o que você vive no dia a dia, né? São algumas práticas que a gente entende e a gente começa a visualizar essa questão do paciente, o centro do cuidado, a gente traz a questão da experiência do paciente, que é algo que é estratégico, e aí a questão da jornada digital, pesquisas que são feitas sobre o aspecto de engajamento e adesão. Então, assim, é um caminho sem volta, é o caminho da transformação. Então, ou você vai ser o inovador ou você vai ser o retardatário, ou você está fora desse tabuleiro, que é um sistema complexo, que a cada tempo o recurso é escasso, a população está envelhecendo mais doente, e a gente precisa de encontrar caminhos e soluções para que a gente possa resgatar a essência do cuidado, né? Que não é o tratamento de doença, é a questão do próprio médico de família que você trouxe. Então, assim, por que não eu levar um médico de família de volta para a casa do meu avô
à beira do leito, com aquela maletinha que ele tirava aquele esteto. Então, assim, isso é hoje o que a gente está resgatando, né? A gente está resgatando o Sim. passado, usando a tecnologia que a gente A tem tecnologia. disponível. Então, assim, É. a gente pode fazer isso hoje. Então, assim, hoje a gente tem isso disponível, só que é cultural. Então, assim, a demora, ela está nesse aspecto, né, da cultura. Então, assim, ok, eu estou doutrinado. A faculdade me ensinou que é assim, assim, assim. Ela não me despertou a, a intenção, por exemplo, ok, consumo em saúde. Incomoda você escutar isso, porque não faz sentido. Mas por que não? Se é um ser humano que está ali do outro lado, querendo, ok. Quando eu estou falando de doença, né, que é aquele mindset de doença, ok. Ele precisa de mim, do hospital, do médico, do laboratório. Ele precisa de mim. Eu não preciso de ir atrás dele. Mas a partir do momento que eu viro a chavinha, falo, não, é saúde, ok, é dele. Então eu preciso de estar com ele, né? E aí vem a questão da disrupção. Então, assim, isso é muito interessante, a gente, inclusive, incentivar essas discussões e apimentar essas discussões, Guilherme, adorei. E a gente trazer a evolução, a gente precisa de evoluir, né? Sim. Quanto fomos importantes evoluir na medicina? Então, assim, por que não parar agora? Agora a gente tem uma oportunidade de fazer. E aí fazer de forma diferente. E aí a Amazon. A Amazon quer. Por que não? Eu tenho uma adesão à minha marca no varejo. Eu vou pegar o meu cliente e vou oferecer uma solução de saúde, porque ele precisa. E vou oferecer para ele um laboratório, porque ele precisa. Vou oferecer para ele uma farmácia, porque ele precisa. Mas ele já está aderido à minha marca, que traduz outra coisa que não a doença. Então, assim, essa dicotomia saúde e doença é algo que a gente vai... A gente vai até, eu tenho colocado bastante nas minhas aulas e falado muito sobre isso, eu acho que com o enfoque que a gente vê, nós estamos inserindo também conceitos que não eram, digamos, tradicionais na saúde, porque eles eram até mal vistos, porque se entendia que aquilo não era pertinente aos profissionais. Um deles, por exemplo, é a questão do paciente ter uma experiência. Ou seja, na saúde não se tinha experiência, na saúde se tinha tratamento. Bom ou ruim, amargo ou doce, você tinha que ter o tratamento. E, geralmente, o tratamento era doloroso, né? Mas era o tratamento. Hoje, uma vez que a gente tem um paciente que está sendo transformado digitalmente, e esse é o outro aspecto, ele não é transformado segregatoriamente, ele é transformado por completo. A experiência que ele traz da vivência bancária digital, ele leva para o mundo do consumo do varejo, ele está transportando esses conceitos para a saúde cada vez mais rápido. Bom ou ruim, mas o que ele diz, olha, eu quero esse mesmo tipo de experiência, essa mesma liberdade de escolha, essa mesma agilidade do tempo. E é claro que a gente sabe que a saúde, às vezes, tem reações um pouco mais lentas, né? Até por uma questão regulatória, de proteção. Não é igual você lançar um negócio, no dia seguinte você está trocando. Ou seja, tem várias coisas que são impeditivas. Mas o que não é hoje mais inconcebível é que a gente fale de experiência na saúde. Então, você mesmo tem uma experiência profissional e aí da tua empresa, né? Ou seja, você trouxe algo diferente e o paciente ele está dizendo, tudo bem, se então determinados parâmetros de consumo que eu tenho da saúde são padrões, ou seja, eles precisam me entregar isto, o que é de diferente? É a experiência que eu posso ter ao consumir aquela mesma coisa, né? E é nisso que a gente nota que há uma grande resistência, porque o profissional da saúde nunca foi cobrado de entregar uma boa experiência. Ele sempre foi cobrado de entregar desfecho, de entregar indicadores. Mas experiência, que tem muito do subjetivo, assim, eu posso ser um médico não muito agradável, mas se eu for efetivo, curei o paciente me tolera, né? Se eu sou um cara desagradável, meio rabugento e tal, né? E essas coisas elas estão se tornando hoje muito complexas de você dizer, o cara vai ter que te
engolir assim. Não, não vai, porque ele está a um clique do outro que vai entregar a experiência para ele, né? E eu acho que isso tem um lado muito positivo do redesign. Então, todo mundo quer ter uma experiência Google, né, na saúde, Apple, da vida e tal, né? Não é tão simples assim, mas no conceito, o que nós estamos vendo nós estamos sim sendo beneficiados por essa revolução. E é um processo que você não consegue frear o teu consumidor principal, né? Em especial se ele tiver portabilidade, se ele tiver a percepção de que ele não é mais refém do processo. Aí pronto, aí você está realmente numa esquina em que você precisa saber para onde você vai, né? Porque se você mantiver o caminho, certamente o cliente pega outra rua e vai na direção contrária. Aí você vai dizer, aonde estava aquela minha receita? Está no vizinho, amigo, agora. Eu acho No que aí vizinho, isso é muito bom. você entregou algo que é algo a mais, que não custa quase nada, porque a sua entrega ele não consegue mensurar. Ok, ele consegue mensurar a partir do momento que você tratou, cuidou, o desfecho foi concluído. Mas até lá, até isso acontecer, e com o paciente crônico, isso é uma jornada longa de cuidado, eu preciso de ter uma experiência que ele possa tangibilizar. Então, assim, ok, a tecnologia é uma delas, a satisfação é outra delas, a empatia, e aí temos várias estratégias que são determinadas dentro dessa jornada, que é uma jornada que se inicia. Eu trouxe isso para o capítulo. E assim, está sendo bom esse bate-papo, porque vou te citar muito no capítulo. Mas, ok, o paciente, ele hoje está empoderado. Ele tem um poder, que é isso que você falou. Ok, você vai me entregar? Não, então eu vou buscar outro. É. Se a gente for assim, talvez resumir, né? Eu vejo assim de uma maneira muito singular, né? A questão da saúde digital e da transformação digital para a saúde, né? Que, como eu disse, são coisas distintas, mas elas estão convergindo, né, para o mesmo foco. Eu diria que talvez se alguém me perguntar o que eu vejo de mais relevante nesse processo, eu diria que é a nossa necessidade de enxergar o próximo de novo. A gente, na saúde digital, vai falar cada vez menos de tecnologia e mais de gente. Nós vamos precisar enxergar de novo as pessoas, porque elas terão um papel mais ativo, né? Então, claro, saúde digital, a transformação digital se faz através de coisas, né? Das tecnologias, dos produtos, dos aparelhos, da inteligência artificial, de tudo isso que a tecnologia traz. Mas é uma coisa curiosa, né, Cristiano? Porque hoje a gente cada vez fala menos da internet, né? Do www, né? Isso já não é mais o relevante, ele já é parte da vida. Então, eu não preciso mais explicar para as pessoas isto. O que nós estamos explicando é um outro nível, né? Aonde isto está impactando a nossa vida. São nas aplicações, nas experiências que a internet agora permitiu. Nós vamos chegar neste ponto. A saúde digital não vai precisar ficar falando de inteligência artificial, não vai precisar ficar falando de machine learning, de IoT. Todas essas coisas serão transparentes e commodities e cada vez mais mutáveis com o passar do tempo. Nós devolveremos, de fato, a saúde digital para as pessoas. Elas é que vão determinar o curso da jornada. Então, eu acho que nós estamos efetivamente fazendo um resgate, se poderia dizer. A saúde digital é um resgate da verdadeira medicina focada nas pessoas. E isto é muito difícil, não é uma coisa trivial, muito menos banal, e muito menos que deve ser relegada aos rapazizinhos sentados na garagem fazendo programação. Não é nada disto. Uhum. Health Tech, se a pessoa não entender de gente, vai dar com os burros na água, porque você não desenha para máquinas as coisas.
Então, talvez aí, se a gente pudesse dizer, né, nós vamos precisar reforçar muito dentro da fase educacional, né, e trazer pessoas que entendam de psicologia, comportamento, soft skills, né? A gente trazer esses profissionais de comportamento humano para dentro das empresas e não para ficar sentado numa sala de RH, ela tem que ir para a linha de frente. Eu vejo muito disso. Eu posso estar até equivocado, sabe? Assim, Cristiano, o pessoal achar isso aqui é muito romantismo. Eu acho que não. Talvez tanto melhor será a solução, quanto mais ela refletir estas características humanas de uma forma transparente. E desenhar isso é um parto da montanha, né? Mas é uma coisa extremamente valiosa. Não, se você tiver errado, tem dois errados, então, na sua avaliação, porque eu penso da mesma forma e toda vez que a gente fala de experiência, de tecnologia, de telemedicina, em sala de aula também eu trago isso, eu me lembro da imagem, daquela velha imagem de um médico sentado na cama de um paciente, na casa dele. Então, assim, é aquele o lado humano, é o resgate, é como era antigamente, né? Então, a gente está devolvendo a essência do cuidado, onde nasceu o cuidado, nesse relacionamento, que não tinha nem medicina, né? Que foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos, e com várias ferramentas, as ferramentas que tinha disponível. Então, assim, não tinha telefone, mandava um mensageiro lá buscar o parteiro, né, a parteira. Ok, chegou o telefone, vamos ligar para o médico, tô com agora não, eu tenho o vídeo, agora eu tenho um relógio que me monitora, eu tenho um Botei eletro... implantável, vai saber, né? Por que não, né? Então, assim, esse visão 360 da necessidade e das soluções. As soluções virão. Se a gente quiser ou não quiser, elas virão. Então, assim, e agora vem numa velocidade supersônica. Então, assim, isso que está difícil da gente acompanhar. E aí, eu estou falando, e a gente nem falou, e aí já precisamos de encerrar, das gerações. Né? Você tem a geração milênio, que ela não tem tempo para ficar esperando 3 horas, 4 horas numa sala do consultório. Como é que eu vou atendê-la? Como é que eu vou engajá-la? O cuidado. Como é que eu vou cuidar dessa geração? E aí, o choque de geração, inclusive, no relacionamento. Então, assim, eu tenho um baby boomer cuidando de um milênio, ou vice-versa, um milênio cuidando de um baby boomer. Como lidar com isso? Então, assim, quando a gente, assim, eu sou, como você, apaixonado por isso, pela inovação, e a inovação sob o aspecto de novas soluções. A gente alcançar um objetivo final, que é oferecer cuidado, oferecer acesso, que é o que você trouxe, oferecer assistência, oferecer saúde, né? Porque eu posso, através dessas ferramentas, o relógio me dá o alerta que eu estou muito tempo sentado e que eu preciso de levantar. Assim, essa evolução é uma evolução extremamente positiva e assim, fico muito feliz com esse bate-papo aqui contigo e a gente segue aqui para o encerramento e fica à vontade aí, mas assim, a gente podia ficar falando aqui 2, 3 horas, né? Seria para mim, é uma grande aula, então me ajuda A gente fez um bastante. warm-up, né? Como diria o pessoal, né? Essa Uhum. primeira hora é o warm-up, né? De outros temas que virão. Mas eu queria agradecer de novo aí, Cristiano, você, ao pessoal do Observatório da Saúde, nesse momento de poder estar compartilhando um pouco aqui, né? Desses pontos de reflexão. Acho que o papel de vocês é esse mesmo, né? Trazer provocações que atissem as pessoas ao incômodo, né? Porque a gente precisa tirar as pessoas do momento de achar que já está bom, né? Tá ok, vamos seguir nessa linha, né? A gente precisa trazer essas provocações para um grupo maior de pessoas. E o observatório, de forma imparcial, eu acho que está propondo essa visão, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, de fato, uma honra.
participar contigo, que é uma referência no mercado, e que faço votos, né, de que vocês, junto com tantos outros que participarão, né, fomentem, né, esse pensamento crítico, positivo, de construção, né, em algumas áreas e de reconstrução em outras, né? Acho que a gente não chega aqui com fórmula pronta, né? Nós estamos, na verdade, tentando alinhar os nossos esforços para que a gente tenha a possibilidade de construir uma saúde melhor, né? A saúde do bem, né, por assim dizer, né? A saúde com os aspectos positivos, né? E, desse modo, fico muito grato aí pela oportunidade, pelo privilégio. Espero poder, numa oportunidade futura, também voltar para um outro tema e a gente dar sequência nesse nosso Com debate. certeza. A gente está desenvolvendo aqui uma ferramenta de lifelong learning, tá? E esse é um propósito agora do observatório, e com certeza você será convocado, porque quando a gente fala de guerra, que é o que a gente vive, por exemplo, na saúde, a gente precisa de convocar grandes soldados como você, como vários outros que passaram por aqui, e que estão à disposição para essa reconstrução, para esse planejamento de novos caminhos, para a gente vencer essa etapa, que é uma etapa de redesenho, que você falou, é uma etapa crucial para uma solução do sistema de saúde. O sistema de saúde no mundo ele é um sistema a ser reconstruído, repensado. E acredito que com esse movimento de discussão e de desenvolvimento de conhecimento e a construção em conjunto, a gente vai começar a contribuir com aqueles que já estão no mercado fazendo isso, vários outros grupos estão fazendo esse desenvolvimento. A gente aqui tem esse objetivo. Mais uma vez, meus agradecimentos, e com certeza voltaremos aqui a bater um papo e quem sabe, construir uma solução em conjunto, isso é o que eu espero, para um grupo maior de pessoas, de líderes, de médicos, de pessoas que estão querendo inovar e buscar realmente com sede esse conhecimento, e além só do conhecimento, que é a teoria, mas é a prática, que é o que você pratica no dia a dia. Se você me permitir, eu gostaria apenas de deixar aqui meus contatos, claro. Aqui compartilhar aqui uma tela, não sei se me permite aí fazer claro, deixa eu só... compartilhamento, acho que talvez você tenha que fazer a liberação, só para quem desejar, e talvez a gente possa manter o contato além daqui, né? Então, um grande prazer estar fazendo. Então, aí estão os meus contatos, do e-mail, LinkedIn, quem quiser, e certamente vai ser uma honra poder estar com você em outros momentos também. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Se cuide, fica com Deus. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau.